O item 5 da pauta, projeto de lei do Senado número 317 de 2011, não terminativo. Altera as leis número 7.990, de 28 de dezembro de 89, lei número 8.001, de 13 de março de 1990, e a lei 9.648, 27 de maio de 1998, para substituir 50% da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos destinada aos municípios por participação no resultado da exploração de recursos hídricos de novas usinas hidroelétricas. Projeto de autoria do senador Blairo Maggi, que aqui se encontra, e relatoria do senador Otto Alencar. Com a palavra, senador Otto, para a sua relatoria. Senhores senadores e senadoras, esse é um projeto de autoria do nobre senador Blairo Maggi, e ele é o projeto de lei número 317 de 2011, que altera as leis número 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e número 8.001, de 13 de março de 1990, e número 9.648, de 27 de maio de 1998, para substituir 50% da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos destinados aos municípios por participação no resultado de exploração de recursos hídricos de novas usinas hidrelétricas. Passo ao relatório. Foi submetido à apreciação dessa comissão esse projeto de lei, alteração proposta pelo ilustre senador Blairo Maggi, conforme atesta a justificação do PLS no 317 de 2011, objetiva que os municípios passem a receber em energia e não mais em espécie metade da compensação pela exploração de recursos hídricos, de forma a instar os municípios a planejarem uma política industrial na sua jurisdição, visando atrair indústrias com incentivo de energia barata e até mesmo gratuita, gerando emprego e aumentando a receita tributária desses entes. O PLS 317 de 2011 é composto por 6 artigos. O artigo 1º, o PLS altera o dispositivo da Lei 7.990, de 28 de dezembro de 1989, para permitir que os estados, Distrito Federal e os municípios recebam compensação financeira ou participem no resultado da exploração de recursos hídricos e minerais. Além disso, isenta da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos as pequenas centrais elétricas PCH, com capacidade de 10 a 30 mil quilowatts, que iniciaram a operação antes da Lei 7.427, de 26 de dezembro de 1996. O artigo 2 determina que a compensação financeira e a participação no resultado, inclusive os royalties de Itaipu, sejam pagas parte em espécie e parte em energia. Estabelece ainda que a energia seja aplicada em programas de geração de emprego e renda nos municípios, os quais deverão ser aprovados pelas câmaras municipais. O artigo 3º altera o artigo 17 da Lei 9.648, de 27 de maio de 1990, para alterar a distribuição percentual do CFURH entre os estados, municípios e órgãos da administração direta da União, as modificações mencionadas anteriormente. O artigo 4 determina que o regime de participação no resultado deverá ser aplicado às usinas hidrelétricas que entrarem em operação após a publicação da lei. Por fim, os artigos 5º e 6º dispõem, respectivamente, sobre a revogação do artigo 29 da Lei 9.984, 17 de julho de 2000, que alterou o artigo 1º da Lei 8.001, de 1990, e sobre a cláusula de vigência da lei. O ilustre senador Blairo Maggi menciona, na justificação da proposição, em análise, que os municípios têm usado os recursos financeiros advindos da CFURH de forma ineficiente, quando não ilegal, razão pela qual propõe que as municipalidades passem a receber parte da compensação em energia que deve ser destinada a projetos de geração de emprego e renda. A matéria foi lida no plenário em junho de 2011, encaminhada para apreciação e deliberação da Comissão de Assuntos Econômicos, cabendo a última decisão terminativa. Não houve emenda no prazo regimental. Nessa sessão legislativa, na condição de presidente da CMA, avoquei a relatoria de tão importante matéria. Análise. Cabe à CMA, conforme o artigo 102-A do inciso 2,
2 e 3 do Regimento Interno do Senado Federal, opinar sobre assuntos atinentes à defesa do meio ambiente e defesa do consumidor. O PLS encontra fundamento no artigo 20, parágrafo 1º da Constituição Federal, que assegura a participação do resultado da exploração dos recursos hídricos para fim de geração de energia elétrica aos Estados, Distrito Federal e municípios, no termo da lei. Ademais, a matéria em análise não está incluída entre aquelas de iniciativa privativa do Presidente da República, alencado no parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição Federal. Portanto, entendemos que o PLS atende aos requisitos da constitucionalidade e está notadamente dentro do campo da competência legislativa do Congresso Nacional. Também não há restrições a fazer quanto à juridicidade e à regimentalidade. Quanto à técnica legislativa, entendemos a necessidade de ajustar o artigo 2º, a fim de transformar o parágrafo 3º a ser incluído no artigo 1º da Lei 8.001 de 1990, parágrafo 7º, com a devida renumeração dos demais parágrafos, e suprimir o artigo 5º do PLS, uma vez que conferir nova redação ao dispositivo não requer revogação de outro que o modificou. No mérito, deve-se lembrar que os municípios representam a ponta da execução das políticas públicas que estão diretamente em contato com a população atendida pelos serviços prestados pelo Estado. Por isso, não cabe somente ao Presidente da República e aos governadores a preocupação de incentivar o desenvolvimento de diferentes regiões do país. Os municípios podem e devem procurar mecanismos que criem renda e qualidade de vida para o cidadão. A proposta apresentada pelo ilustre senador Braulio Maggi busca dotar os municípios de instrumento eficaz de indução de renda por meio de programas específicos a serem discutidos e aprovados nas câmaras municipais. A energia que os municípios passarão a receber com participação dos resultados induzirá a implantação de parques industriais e, com isso, levará ao desenvolvimento de mais de 700 municípios que hoje recebem o CFU-RH. Os municípios que atualmente recebem essa participação em pecúnia poderão optar pela continuidade desse sistema ou pelo novo regime, o que mitiga impactos nas suas finanças. Segundo a ANEEL, as regiões Norte e Nordeste, 19 e 54 municípios, respectivamente, recebem a CFU-RH, e a partir do que propõe o PLS número 317 de 2011, esses entes poderão utilizar a energia elétrica na forma de participação dos resultados do desenvolvimento da política industrial de acordo com as peculiaridades de cada região. Uma vez que o município promova medidas dentro da política industrial sustentável em consonância com as melhores práticas ambientais, gerará benefícios para o meio ambiente e para a geração futura. Além disso, atraindo empresas de interesse do consumidor, poderá aumentar a oferta de bens naquela região, que poderá beneficiar o consumidor. Por fim, a fim de não afetar as finanças dos municípios, entendemos ser necessário suprimir o dispositivo que estabelece a isenção da CFU-RH para as PCHs com capacidade entre 10 e 30 mil quilowatts que iniciaram a operação antes da Lei 7.427 de 1996. Assim, submeto a análise de Vossa Excelência como sugestão para o aperfeiçoamento do projeto a emenda número 1 CMA, que visa suprimir a alteração do inciso 1º do artigo 4º da Lei 7.990 de 1989 e as emendas número 2 da CMA e a número 3 da CMA, que visam a adequação do PLS à técnica legislativa. O voto. Pelo exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do PLS número 317 de 2011 e pela aprovação no mérito com as seguintes emendas. Emenda número 1 da CMS. Suprima-se a alteração proposta pelo artigo 1º do PLS 317 de 2011, no inciso 1º do artigo 4º da Lei 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Emenda número 2, suprime-se o artigo 5º do PLS 317 de 2011, remunerando os demais. Emenda número 3, dê-se a seguinte redação ao artigo 2 do PLS 317 de 2011. O artigo 2, o artigo 1º da Lei 8.001, de 13 de março de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. A distribuição mensal da compensação financeira ou a participação no resultado da exploração de que trata o artigo 1º do parágrafo 1º do artigo 17 da Lei 9.648, de 27 de maio de 1998, com a redação dada por essa lei, será feita da seguinte forma: 2 inteiros e 7 décimos pontos percentuais
em pecúnia aos estados, 1,35 de pontos percentuais em pecúnia aos municípios, 1,35 de pontos percentuais em energia aos municípios, 0,6 de pontos percentuais em pecúnia à União, distribuído da seguinte forma: 30% ao Ministério do Meio Ambiente, 30% ao Ministério de Minas e Energia, 40% ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, criado pelo Decreto de Lei nº 719, 31 de julho de 1969, e restabelecido pela Lei 8.172, de 18 de janeiro de 1991. Na distribuição, parágrafo 1º, na distribuição da compensação financeira e da participação no resultado da exploração do Distrito Federal, receberá os montantes correspondentes às parcelas de Estado e de município no termo dessa lei. Parágrafo 2º, nas usinas hidrelétricas beneficiadas por reservatório de montante, o acréscimo de energia por eles propiciado será considerado como geração associada a esse reservatório regularizado, competindo a ANEEL a efetuar a avaliação correspondente para determinar a proporção da compensação financeira ou da participação no resultado de exploração devida aos Estados, Distrito Federal e municípios afetados por esse reservatório. Parágrafo 3º. A usina Itaipu distribuirá mensalmente, respeitados os percentuais definidos no capítulo desse artigo, sem prejuízo das parcelas devidas aos órgãos da administração direta da União, aos estados e aos municípios por ela diretamente afetados, 85% de royalties ou da participação no resultado da exploração devidos por Itaipu binacional ao Brasil, previsto no anexo 6, item 3 do Tratado de Itaipu, assinado em 26 de março de 1973, entre a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai, bem como os documentos interpretativos subsequentes, e 15% aos estados e municípios afetados por reservatório a montante da usina de Itaipu, que contribui para o incremento de energia produzida. Ele soltei aqui, não? Produzida. Parágrafo 3º. No mínimo, 30% dos recursos ao que se refere à linha 6 do inciso 4º do caput desse artigo serão destinados a projetos envolvidos por instituições de pesquisa sediadas na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, incluindo as respectivas áreas de superintendências regionais. Parágrafo 7º. A parcela de que trata o inciso 3º do caput desse artigo devida aos municípios será calculada pela energia média mensal produzida pela hidrelétrica no ano anterior. Parágrafo 8º. A energia de que trata o inciso 3º do caput desse artigo será aplicada em programas de geração de emprego e renda por meio de incentivos não tributários em indústrias que queiram se instalar nos municípios. Parágrafo 9º. Caberá às câmaras municipais dos municípios beneficiados com a compensação financeira e participação no resultado da exploração dos recursos hídricos discutir e aprovar programas de que trata o parágrafo 8º desse artigo. Parágrafo 10º. O detentor de concessão ou autorização de geração de energia hidrelétrica será responsável pela contratação de energia de que trata o inciso 3º do caput desse artigo em nome do município e pelo pagamento do contrato caso a hidrelétrica localizada no município não dispõe de energia contratada para atender o dispositivo da lei. Esse é o parecer, senhor presidente, que eu coloco em votação. Muito obrigado, senador Otto. E em discussão, com a palavra, senador Flecha Ribeiro. Presidente, senadora Thaídes, nosso relator, senador Otto Alencar, senador Blário Maggi, autor do projeto, senhores senadores. Quero primeiro parabenizar o senador Blário pela autoria do projeto. Esse projeto é de suma importância. Os royalties, tanto na geração hídrica, que trata o projeto, como na exploração mineral, ele tem como objetivo propiciar com que os estados e os municípios que recebem esse royalties possam se preparar para a mudança da sua base econômica, de tal forma que, quando deixar de existir, não é o caso do hídrico, mas é o caso do mineral, eles possam ter a economia em outras bases e que garantam o desenvolvimento do município de forma sustentável.
O senador Blairo propõe que 50% dessa compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos sejam não transferidas aos municípios de forma de recursos, mas seja por energia, de tal forma que o município possa utilizar essa energia como instrumento de atração de novos investimentos para aquele município. Então, ele é um projeto que tem realmente uma importância vital. Até porque, lamentavelmente, muitas das vezes, se não a maioria das vezes, esses royalties são utilizados de forma a não serem aplicados em áreas que venham a desenvolver no futuro município. São aplicados em obras que, não digo que não sejam importantes, mas que não contribuem para o desenvolvimento econômico e social do município. Eu só queria propor ao senador Blairo, primeiro porque, senador Blairo, eu tenho um projeto na linha do que Vossa Excelência propôs aqui, que é o projeto 405, agora de junho, que está na Comissão de Infraestrutura. O projeto que eu apresentei, senador Otto Alencar, ele é diferente do senador Blairo, porque ele mantém o royalty, ele mantém a compensação financeira e, a partir de agora, as novas usinas de geração de energia hídricas transferirão para os estados 5% da geração de energia, para que os estados possam utilizar esses 5% para fazer exatamente isso que o senador Blairo propõe no seu projeto. Quer dizer, atrair investimentos, dando a esse investimento uma tarifa reduzida de energia dentro dos 5% que lhe caberão. Não nas que já estão funcionando, porque aí poderia trazer um desequilíbrio econômico e financeiro. Mas para os próximos, que esses 5% já entrem no cálculo da econômico e financeiro do novo projeto de geração de energia. Eu só consultaria ao senador Blairo se nós não poderíamos fazer também a mesma proposta que atende os municípios para os estados, já com relação ao royalty, ou seja, 50% da parte que cabe aos estados não seja transferido em forma de recurso, mas sim em energia para ser usado em projetos que venham a ser atraídos pelo estado onde a energia é gerada. Obrigado, senador Flecha, e passo a palavra ao senador Blairo Maggi, autor desse belíssimo projeto de lei. Com a palavra, senador Blairo. Muito obrigado, presidente em exercício e vice-presidente da comissão, senadora Thaís de Oliveira, também cumprimentando o presidente, senador Otto Alencar, e justificando rapidamente esse projeto, porque do interesse dele. Eu nasci numa cidade chamada São Miguel do Iguaçu, no estado do Paraná. Vizinho de Foz, Medianeira, Matelândia, Santa Helena, Itaipulândia, são municípios que foram afetados pelo lago de Itaipu. E o lago Itaipu é um lago bastante grande, portanto, tem essa compensação. E o que aconteceu? Ao longo dos últimos 30 anos que foi implementada essa política, os municípios que são detentores desses royalties, dessas contribuições, e comparado com os outros municípios do Paraná que não têm essa contribuição, e se nós fizermos uma análise, nós vamos ver que o índice, o IDH e os outros índices que medem a eficiência de administração e o progresso e o bem-estar daquela população, nós vamos ver que não difere muito entre quem teve o benefício e quem não teve o benefício. Isso explica-se porque a administração pública local
acaba gastando esse dinheiro, senador Flecha, em coisas que não são produtivas, elas são efêmeras, elas vêm, faz uma festa, faz não sei o quê, arruma isso, quando vê, voltou e acaba o dinheiro. Muito bem. Eu sempre entendi, e eu era estudante ainda em Curitiba, quando fazia essa discussão, a Gazeta do Povo lá de Cuiabá, de Curitiba, porque Cuiabá também tem uma Gazeta, mas a Gazeta do Povo de Curitiba liderou esse movimento da questão dos royalties, a contribuição lá no Paraná. E foram vitoriosos, e de fato saiu. Mas eu fico imaginando se esses recursos tivessem sido propostos, como nós propusemos agora aqui, em crédito de energia, para que o município possa fazer uma política industrial. E aí eu fico imaginando, ao redor de Curitiba, São José dos Pinhais, tem 2 ou 3 fábricas de automóveis hoje naquela região, que tenho certeza absoluta que se esses municípios de Foz do Iguaçu, São Miguel, Medianeira, Matelândia, Itaipulândia, Santa Helena, que têm essa energia, ou que teriam essa energia de graça, eles teriam levado, senador Raupp, teriam atraído esses investimentos para essa região e aí sim nós íamos ver o desenvolvimento da região em função da usina de Itaipu que chegou. E assim vale para Marabá, assim vale para Porto Velho, assim vale para todos os locais onde nós temos grandes potenciais hidrelétricos. Porque esses potenciais, eles existem, eles são explorados e levam para essas regiões grandes problemas sociais. E ao terminar as obras, os problemas ficam lá e a energia vem embora para o sul, para o sudeste. Nem ICMS nós não conseguimos cobrar nessa região, que, aliás, tem outros projetos aqui andando também que querem destinar parte do ICMS na origem, que está absolutamente correto. Todos assim. Então, nós temos que fazer essa discussão. Mas, resumindo, penso que, implementada essa política, nós vamos ver os municípios envolvidos nas construções, onde os potenciais se tornam efetivamente em alguma coisa real, que eles possam, a partir daí, gerar uma política e doar essa energia, fazer um programa de incentivo por 10 anos, por 15 anos, dar uma taxa reduzida do preço da energia. Enfim, a sociedade que discuta o que queira fazer, mas não simplesmente darem pecúnia, darem dinheiro e esse dinheiro simplesmente desaparecer e não trazer benefício nenhum para a sociedade e somente para os políticos de plantão que lá estão, que fazem políticas, às vezes, não muito corretas. Então, é essa a justificativa do porquê desse projeto, até porque, como disse, nasci numa cidade que tem esse ganho hoje, tem esse benefício, mas ele não se traduziu ao longo dos 30 anos em algo que fosse diferencial em relação à média dos outros estados do estado do Paraná. Obrigado, presidente. O senador Flecha... Senador Blairo. Com a palavra. A sugestão que eu fiz da gente estender esse mesmo benefício aos estados também, porque é menor a participação dos estados na compensação financeira, mas, de qualquer maneira, é importante também, se ele tiver metade da compensação em energia, como Vossa Excelência destina aos municípios, eles poderão também fazer uma política de atração de investimentos no estado todo, e não só no município onde está localizada a hidrelétrica. Senador Blairo, eu sugiro... me permita a minha interveniência. Senador Flecha, esse PLS 317 do nosso querido senador Blairo Mar já se encontra aqui nessa casa já há muito tempo. Vossa Excelência teria que ter apresentado uma emenda, né? E não foi feito. Ele pode fazer na CAI. Mas veja só, eu sugiro, porque aqui não é terminativo, que nós hoje aprovamos então o projeto do senador Blairo e lá na CAI, Vossa Excelência apresentaria a sua emenda. Pode ser? Quero só a concordância do autor para poder ter a... Pode, for consensual. O senador Luiz está dizendo, mas pode ficar na CAI, eu só peço a concordância do autor, senão não farei a emenda. Claro, sem dúvida nenhuma. Continuar. Que foi para melhorar o projeto, bem-vindo. Obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, senador Ronaldo Caiado. Obrigado, senhor presidente. Realmente, eu tomei conhecimento do projeto apresentado pelo senador Blairo Mar e a justificativa feita
ela realmente sensibiliza. Todos nós que já assistimos isso, vemos que as melhores terras daqueles municípios são ocupadas, são inundadas. Água, energia. A cidade ela fica com uma arrecadação acima e que normalmente nós assistimos que nada se produz de positivo, com raras e honrosas exceções. Nós temos cidades no meu estado de Goiás, como por exemplo São Simão, que é uma das regiões mais férteis do estado, e que com a usina hidrelétrica o que ocorreu, toda a área foi inundada, a cidade recebe um repasse altíssimo e, no entanto, é o caos completo. É cada um disputando quem vai roubar mais o cofre público no próximo mandato. Então, nós estamos vivendo essa realidade, ou seja, as cidades, na verdade, ficam quase que numa condição sem nenhum desenvolvimento, as pessoas que ali perderam suas terras migram para outros lugares. Enfim, você não tem um incentivo para aquela região. O que me preocupa também com a área de mineração. É algo que meu estado ultimamente vem sofrendo muito, principalmente na exploração de cobre e de níquel. Como Goiás é muito rico nesses dois metais, nós estamos vendo a necessidade da gente de rediscutir essa situação em relação ao período com que aquelas minas estão produzindo e depois o caos que fica no município, como, por exemplo, uma cidade chamada Campos Verdes, uma das maiores minas de esmeralda do meu estado de Goiás, que depois do período de exploração, hoje é o caos instalado ali dentro, é uma situação de criminalidade, hoje a prostituição infantil, droga, enfim, ficou todo aquele resquício e sem a menor capacidade de você apresentar alternativa para as pessoas que lá vivem. Eu quero cumprimentar a iniciativa do nobre senador Blairo Maggi, dizer que essa ideia eu quero também debruçar sobre ela na tese também da área da exploração mineral. E voto favoravelmente ao projeto do senador Blairo Maggi. Obrigado, senador Ronaldo Caiado, e passo a palavra ao senador Eduardo Amorim. Também, senhor presidente, quero parabenizar o senador Blairo pela brilhante ideia. E o relator também por ter mantido realmente essa ideia. Diante da guerra fiscal que os estados estão vivendo, que os municípios, senador Flecha, possam oferecer de atrativo para a instalação nesses lugares o que ela tem, seja energia, seja água, seja território, enfim. E esse é um elemento que, com certeza, irá gerar outras riquezas, outros incentivos, o que muitas e muitas vezes nós não estamos vendo todo esse dinheiro ser convertido em absolutamente nada. Meu estado também tem algumas cidades que recebem muitos royalties e essa cidade tem um dos piores IDH do Brasil. Então, isso é incoerente, isso é exemplo de que como não se deve gastar toda essa riqueza, toda essa fortuna. Talvez assim, com certeza, trocando a pecúnia, o dinheiro por energia, por esse outro atrativo, faça com que fábricas, empresas se instalem e gere aí emprego em todas essas cidades que, pela generosidade divina, têm esse privilégio de ter essa riqueza hídrica, de ter essa riqueza energética. Então, mais uma vez, parabenizo aí o senador Blairo Maggi. Você vê que é uma ideia tão boa que até se quer se estender isso para os estados aqui, como a proposta do senador Flecha Ribeiro. Parabéns ao relator e ao autor da proposta. Obrigado, senador Eduardo Amorim, e passo a palavra ao senador Jorge Viana. Eu só queria também cumprimentar o senador Blairo Maggi pela iniciativa e cumprimentar o senador Otton pela busca de aperfeiçoar esse projeto. Eu acho que não é sem razão que vários colegas pediram a palavra para fazer algum comentário sobre esse tema. O fato é que o nosso país, continental como é, com a riqueza que tem, e quando faz a exploração dessas riquezas, especialmente os recursos renováveis, tem o legado que fica para as populações locais é muito questionado. Vai de cidades litorâneas do Rio, que recebe uma enormidade de royalties, e que não mudou como deveria ter mudado o IDH, por exemplo, que é um bom indicador, ao interior do país.
O senador Blairo tem toda a razão e penso que com serenidade, e especialmente aqui no Senado, deveríamos refletir mais sobre isso, senador Otto. Como nós podemos fazer modificações na legislação que leve a um resultado objetivo. Ou seja, quando houver a exploração mineral, como colocou aqui o senador Caiado, seja de qualquer outro recurso, especialmente recursos renováveis, que se tenha uma possibilidade concreta de melhoria de condição de vida das populações que vivem na região onde você tem um empreendimento ou a exploração, o que não ocorre hoje no país. Eu falo, agora nós estamos construindo Belo Monte. Acabamos de construir as 2 hidrelétricas no Madeira, que ainda estão entrando em operação. A energia produzida em Santo Antônio Giral vai direto numa linha de transmissão para Araraquara e abastece o centro-sul do país. Os ganhos para a região norte, pelo uso de um dos recursos renováveis nosso mais expressivo, o nosso rio, é nenhum. É a mesma regra que foi usada em Itaipu, pouco fica para as populações locais. Então, acho que essa iniciativa, inclusive, suscita um debate. Eu mesmo, quando era governador ainda, tomei a iniciativa, junto com o governo de Rondônia, do Amazonas, propus audiência e vou apresentar uma proposta nesse sentido, já falei da tribuna, onde nós temos que mudar essas regras, garantir que os benefícios para as populações locais onde se fazem esses empreendimentos sejam reais e concretos. Pagamento de royalties e repartição, compensação ambiental não traz a mudança que precisa acontecer quando se tem um investimento desse porte. Então, acho que a iniciativa do senador Blairo é valiosa. Os comentários dos colegas também apontam para essa preocupação. E eu queria, senhor presidente, senhor relator Otto Alencar, dizer que acho que é aqui nessa comissão que nós deveríamos aprofundar um debate como esse. Que benefício as populações das regiões, as populações locais, devem ter quando se faz a exploração de recursos. Sejam recursos finitos, sejam renováveis, mas temos que trabalhar uma legislação nesse país que possa mudar e até cumprir o que está estabelecido na própria Constituição, que é o melhor equilíbrio entre as regiões do ponto de vista dos indicadores socioambientais e econômicos. Obrigado. Obrigado, senador Jorge Viana, e passo a palavra ao senador Waldir Raupp. Senhor presidente, senador Ataíde, relator e presidente também, senador Otto Alencar. Eu queria parabenizar o senador Blairo Maggi, porque o momento não poderia ser mais oportuno. A reportagem do Fantástico da Rede Globo, no último domingo, trouxe a construção dessas usinas, e com problemas. Elas vieram no primeiro momento, trouxeram desenvolvimento, geração de emprego, mas agora que os empregos já estão diminuindo, está na fase já de conclusão, fica só o estrago. Fica uma massa de 30, 40 mil trabalhadores desempregados. Não temos indústria nessas cidades no norte, onde estão saindo essas usinas, sobretudo Porto Velho, que é a capital do meu estado, que tem 1/3 da população do estado. É uma cidade ainda pobre, sem industrialização. Então, esse projeto ele poderá trazer essa oportunidade, e no momento que o governador do estado está criando uma estrutura para desenvolver a indústria no estado, em Porto Velho, em todo o estado. Então, venha calhar, porque falta... Eu até tinha conversado com o governador do meu estado, para que ele pudesse encontrar uma forma de deixar dos royalties das usinas, antes mesmo desse projeto, pudesse ser revertido em energia, em subsídio na energia, porque hoje o que pesa mais na indústria, pesa até na residência das famílias, é a energia elétrica. Os impostos ainda tem no norte os incentivos da Zona Franca de Manaus, da Sudã, ainda tem alguns incentivos de impostos, mas a energia é o que mais pesa hoje na conta do empresário, é a energia elétrica. Então, se vier um subsídio desta forma, com certeza vai aumentar a capacidade, a possibilidade dos governos atrair indústria para aquela região. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais discussão, coloco em votação o projeto de lei 317 de 2011, de autoria do senador Blairo Maggi, relatoria do senador Otto Alencar.
Aqueles que concordam com o relator permaneçam como se encontram. Está aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CMA pela aprovação do projeto com as 3 emendas do relator. E devolvo a presidência desta tão conceituada comissão ao senador Otto Alencar. Presidente, para agradecer os colegas pelos comentários, né, e pelo voto de apoio aqui. Muito obrigado.